Hoje nós somos a instituição mais completa em câncer na América Latina. Ela nunca almejou lucro. O segredo é a nossa forma de tratar todas as pessoas, absolutamente todas, só por amor. Atender as pessoas pelo que elas são como ser humano é um privilégio. Não existe um dia que a gente não chegue em casa com a consciência limpa e tranquila de que a gente está fazendo o necessário para quem realmente precisa. Rodeio, uma paixão do interior, um segmento que gera alegria, cultura sertaneja e mais de 400 mil empregos no país. Rodeio, profissionais de diferentes áreas dependem do segmento para viver. Seguranças, profissionais da limpeza, produção artística, carregadores, som, iluminação, restaurantes, setor hoteleiro, profissionais da arena e atletas do rodeio. E quando a gente fala do maior rodeio da América Latina, a contratação dispara. São 10 mil empregos, diretos e indiretos. Um time grande para cuidar de cada detalhe. São mais de 1.100 eventos por ano em todas as regiões do Brasil. Centenas de milhares de famílias dependem dos rodeios. Rodeio é esporte, cultura familiar e tradição. Um segmento que trabalha e produz para o Brasil. Essa é uma mensagem da Confederação Nacional do Rodeio. Olá, internauta de todo mundo. Boa noite, bem-vindo ao programa Interação. Estamos começando mais um programa no dia de hoje. E o assunto hoje é um assunto que interessa muito aos competidores do rodeio, aos fãs do rodeio, aos tropeiros, enfim, toda a comunidade do rodeio. Porque, afinal de contas, são esses profissionais que definem a vitória ou a derrota de um competidor. A vitória ou a derrota de um touro em termos de nota no final de um campeonato. Ou seja, uma pontuação para cima, uma pontuaçãozinha para baixo, faz a diferença na nota final, faz a diferença no evento final e define quem é campeão ou não. Tanto é que hoje as notas dos juízes são fracionadas. Por quê? Porque são muito próximas e tal, e às vezes um pequeno detalhe é a que faz a diferença. E é isso que a gente vai discutir hoje, tá? E você que está em casa, eu sei que quer participar, tá aqui, olha, tá o nosso WhatsApp, você faça pergunta inteligente, né? Para chegar até aqui. Eu não consigo ler todas as perguntas, opiniões e tal. Isso passa por alguém que vai checar e mandar as mais importantes. Então, faça pergunta inteligente para que eu possa passar aqui para os nossos convidados de hoje. Então, vamos aos nossos convidados. Vamos lá. Boa noite, Romildo. Boa noite, Marcelo. Ney. Boa noite, André. Boa noite, Rubim. São 4 grandes juízes do rodeio brasileiro. 2 deles trabalham na PBR, 2 trabalham em vários rodeios do Brasil. É até bom que nós tenhamos aqui 2 da PBR e 2 de outro. A gente vai até confrontar essa questão de nota, porque uma dá um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e é o que vamos discutir hoje, né? Eu, por exemplo, como um leigo, embora eu assista rodeio há mais de 30 anos, e ali na edição, a gente quase não vê o trabalho do competidor. A gente analisa muito touro, né? Para nós que somos leigo. Então, todos que estão assistindo em casa, certamente também, a maioria pensa assim. Ele vê a montaria do touro e fala, esse touro deu 90, esse touro deu 86 e tal. Ele não analisa quase o peão. Então, basicamente é o touro. E, na verdade, é um conjunto. A gente sabe disso, que metade da nota é para o competidor, a metade da outra nota é para o animal. E esse conjunto é o que define a nota final. Romildo, você é um ex-competidor de touros, como também é o André. Né? O Marcelo eu não sei, o Rubim também não tem nada a ver com o negócio. Mas vocês vieram de cima de um lombo de animal. Então, boa noite, Romildo, seja bem-vindo. Dê seu boa noite aí. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os internautas aí que estão acompanhando o programa Interação. E o Marcelo também, o Ney, foi competidor também, muito tempo, muito bom. E obrigado pelo convite, por poder fazer parte. E está aí debatendo sobre os nossos eventos, sobre os rodeios, por toda essa pandemia que está acontecendo, mas amamos o esporte e estamos sempre à procura de melhorar cada dia mais. Boa noite, Marcelo. Pois é, Marcelo, eu não lembro, né? Não acompanhei, enfim, também eu estou afastado há muitos anos, apesar que certamente você também já competiu há muito tempo atrás. Seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa. E muito obrigado pelo convite de estar aqui participando desse programa hoje com esses companheiros de trabalho aí. Muito obrigado. André Moraes, o homem que ninguém conseguia achar ele hoje, se não é o Rubinho chamar pelo bumbo, fumaça e tal, não tinha localizado ele. Boa noite, André. Boa noite, Ney. Boa noite, internautas. Boa noite, meus amigos. Estão aqui Marcelo, Romildo, Rubinho Gouveia. Foi difícil aqui porque o prefeito com a quarentena fechou até a ligação de fora. O Rubinho hoje também foi difícil falar com ele. O Rubinho fez parto de bezerro hoje, já vacinou, já fez de tudo. E ele, por acaso, antes de entrar aqui, ele já estava totalmente sujo. Totalmente não, né? A camisa estava borrada com merda de animal, essa é a palavra certa. E ele nem deu tempo de tomar banho e saiu correndo para atender a gente aqui e fazer parte desse programa. Boa noite, Rubinho. Boa noite, Ney. Boa noite, André, Marcelo, Romildo. Grandes profissionais, amigos, tanto dentro quanto fora da arena. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo um assunto no qual é a nossa profissão e agradecer essa oportunidade. Bom, então eu vou começar colocando uma opinião minha particular sobre o assunto, porque nada melhor do que uma pergunta de um leigo. O juiz é aquele que se forma, é aquele que aprende, da onde vêm os conhecimentos para falar que eu sou um juiz de rodeio, principalmente porque eu, particularmente, sou crítico, não digo aos juízes, tá? Aos profissionais que se julgam profissionais e entram dentro do rodeio pela porta da frente, né? Porque ninguém proíbe, ninguém fecha nada. Cada dia vai aparecendo uma pessoa e fala, eu sou locutor, eu sou juiz, eu sou salva-vidas, eu sou peão, ele é tudo, né? Não existe um diploma, não existe um certificado ou então um aval de alguém, né? O pessoal entra e fala e vai indo e no fim acaba adquirindo experiência e permanece no rodeio. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é a mais coerente com isso. Onde se aprende? Porque, vocês têm aqui vários competidores. Não, porque eu montava e eu sabia das notas, etc. e tal, e aprendi. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Né? Hoje, com a técnica que se chegou, por exemplo, no estudo da PBR, detalhes, onde que aumenta um ponto aqui, onde diminui lá. Então eu pergunto, Romildo, onde é que você aprendeu a ser juiz? Ô Ney, a verdade é o seguinte, como eu fui um diretor da PBR por muito tempo, então sempre teve os cursos, a PBR sempre trazia inovação no começo dela aqui no Brasil. E os diretores tinham de fazer o seminário de regra, para poder saber algum problema, para saber resolver alguns problemas com o competidor, com o que acontecesse durante o evento. E com isso eu aprendi a avaliar um touro, aprendi a ver o desempenho de um peão, o que acontecia. Mas foi através de curso e tinha o tempo que eu montei, que aprendi bastante coisa, mas o que me qualificou muito foi os seminários de regra ministrados pela PBR no Brasil. Marcelo, a pergunta é a mesma. Ô Ney, é a mesma resposta do Romildo é a minha, porque quando eu competia, eu já fazia, quando a PBR chegou no Brasil, eu fazia parte, porque eu era competidor, e comecei a fazer uns cursos, e aí eu resolvi parar de competir e virei juiz. Teve um pouco da minha experiência de quando eu competia, mas o que me ajudou muito foi os seminários, sim, que eu fiz na PBR e faço até hoje, né? Assim que a gente tem oportunidade, a gente tem que tá se aprimorando, né? Os conhecimentos. Marcelo, olhando bem para você agora, eu tô lembrado, né, do tempo da PIB. Agora tô lembrado. É que as pessoas vão ficando, né, um pouquinho mais gordinha, mais cheia e tal, Isso. Né? O rosto muda um pouco. O André,
a pergunta para você é a mesma e eu sei a resposta, né? É igual dos dois. Marcelo, olhando bem para você. Chegou aí, Marcelo? É que as pessoas vão ficando, Oi. né, um pouquinho mais gordinha, mais cheia e tal, né? A pergunta para você é a mesma e eu sei a resposta. Peraí. Tá com atraso lá, eu vou esperar ele ouvir. Ô, Ney, eu não tô te ouvindo. Mas eu sei qual foi a pergunta. Chegou aí, Marcelo? Eu comecei igual eles todos, depois que eu parei de montar, mas quando eu estava nos Estados Unidos, a gente tinha divergência com os juízes, né? Achando que brasileiro acha que o juiz sempre está puxando mais para um ou para outro. Então a gente começava a prestar atenção, eu e o Paulo Klinker nisso, e quando ia sair um boi, a gente começava já a dar nota. Foi assim que aconteceu. Ô Marcelo, você está com um problema aí. Você está muito atrasado. O André, justamente. Quem que eu falei? Marcelo? Não, desculpe, eu tô louco aqui. André, você está atrasado, o som está muito atrasado para você. Eu oriento você a sair do sistema e voltar novamente a fazer o mesmo procedimento, tá bom? E aí pede para as crianças também ficarem quietas aí, porque está vazando o som, ok? Eu sei que vai demorar para chegar para você aí, mas até chegar você vai entender. Deixa eu voltar aqui para o Rubim. Rubim, você é o diferente dos demais, pelo jeito, né? Seu negócio era outro e aprendeu a julgar. Conta um pouco da história, então. Ô Ney, na verdade, é igual você falou, é um pouco diferente dos meninos. Eu sou médico veterinário formado, para quem não me conhece, e o rodeio é uma paixão que eu tenho desde criança. Eu lembro quando me pegava meus irmãos, era 3 horas da tarde, levava a gente para assistir 40, 50 montarias de dia, que antigamente esse rodeio era de dia, e a maior parte deles de cavalo. E começou por aí. E depois eu tive boiada junto com meu irmão Ricardo Gouveia, e a paixão pelo rodeio foi cada vez mais aumentando. Mas a minha grande coisa, antes do seminário, antes dos cursos que todos eles falaram e fizeram, falei anos de fiscal de brete, na época em que haviam poucas regras, na época em que era tipo assim, a gente trabalhava no chão, entendeu? Não tinha as regras, que não tinha muito conhecimento do que estava fazendo, a gente usa falar que era o tempo da brabeza. Inclusive, eu trabalhei de fiscal de brete e tive a oportunidade de trabalhar de fiscal de brete com todos esses meninos montando. Então, durante esses 5 anos, foi um aprendizado muito grande. Por quê? Mesmo eu sendo um fiscal de brete, saía uma montaria e eu analisava ela e julgava na minha cabeça. Muitas vezes era igual, era maior, mas isso não me importava. O que me importava era que, tipo assim, eu estava pegando experiência e sem saber que eu ia ser juiz de arena, porque na minha cabeça nunca passou em ser juiz de arena. E depois de 5 anos, eu fui trabalhar no rodeio de juiz de brete, e aí na hora que terminou a abertura, foi até com o Adriano Brusco, Água de Santa Bárbara. Eu estava indo para os bretes, o Adriano falou: onde você vai? Eu falei: vou para os bretes. Aí ele falou assim: não, você vai jogar comigo. Eu falei: eu louco, mas eu nunca joguei. Ele falou: você vai jogar comigo. E comecei, isso aí foi meados de 2007, 2006, finalzinho. E graças a Deus hoje eu estou para 13 anos julgando. Tenho mais de 320 rodeios julgados. E sou grato a Deus e principalmente esses amigos que estão fazendo hoje. Ô Rubinho, deixa eu falar, tô com um problema lá com o André. Se tiver alguém usando a internet, eu não sei se você está usando a internet do seu celular ou se você está usando Wi-Fi. Se tiver Wi-Fi, pede para alguém que está usando aí não usar, deixar para você, porque está frisando tudo, suas palavras estão chegando travadas aqui, tá? O consumo da internet agora é muito importante dedicar só para isso, senão a coisa não vai funcionar. Bom, enquanto o André não volta,
O Romildo, os três tem que... aí o André voltou. André, tá ok? Tá. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Eu já fui do tempo, como vocês também já foram, do tempo de que eu já vi peão sair com o juiz no braço, bater em juiz, juiz bater em peão, gente querendo matar, enfim, de tudo. Por quê? Porque também sei, e eu sei disso, como eu também tenho provas disso, de que antigamente, e eu já disse aqui no programa, antigamente alguns juízes faziam parcerias com competidores, a tal rachadinha, e dividiam o prêmio. Então foi uma época que já passou, hoje é um profissionalismo muito grande, a gente sabe que não tem rolo porque divide, por exemplo, uma montaria poderiam estar os 4 juízes aqui e a gente percebe claramente que as notas são muito próximas uma da outra. Uma pequena diferença é a visão de cada um e isso vai se aperfeiçoando com o tempo. E aí eu pergunto, hoje ainda há muita reclamação de competidor contra os juízes, Romildo? Ney, até acaba tendo, falar que não tem é mentira, porque é uma disputa e você sabe que o ser humano, talvez ele quer um pouco de vantagem, ele quer sempre ser favorecido um pouco mais, porque todo mundo está ali em busca de ganhar, mas é bem menos. Também hoje em dia mudou muito assim, não tem aquela briga que tinha antigamente, aquela xingação, então tem muito debate, de conversar, de trocar ideia, até ainda acaba tendo, mas muito diferente do que era antigamente. Porque mesmo um tropeiro tem o amor naquilo no animal dele, ele acaba achando que valia um pouco mais, competidor talvez fala, mas a minha nota poderia ser um pouco melhor. Então, acaba tendo, mas é bem menos e é uma maneira diferente. Hoje tem vamos falar assim, tem diálogo, tem maneira de conversar, o competidor ele tem sempre a possibilidade de vir perguntar, de falar, e a gente, como juiz, tem de explicar por que foi dada a nota, qual o motivo, por que aquela nota. Mas é bem diferente do que era antigamente. Isso aí mudou muito. Marcelo, a pergunta agora é outra. É o inverso. Em vez do competidor, é o tropeiro que vai encher o saco. Porque o touro dele teve nota baixa, porque no outro rodeio pulou do mesmo jeito e outro juiz viu de outra forma. Como é que é isso? Ô Ney, para nós hoje é o mais complicado, é os tropeiros, né? Porque tem essa competição, geralmente tem algum prêmio diário, tem uma fivela que tá na disputa. Então, geralmente, os tropeiros são bem rigorosos nessa parte, que eles reclamam bastante. E tipo assim, tem muitos que agem muito com a emoção, né? Não com a razão. Então, acaba tendo alguma conversinha assim, mas melhorou num ponto do que o Romildo falou aí da parte dos competidores, né? Porque já chegou bastante regra, né, no nosso rodeio hoje, mas os tropeiros têm bastante reclamação, sim. Acredito eu que nós tínhamos que ter como que eu posso te falar? Uma regra mais adequada em todos os eventos, porque geralmente você vai num evento, é julgado de um jeito, você vai em outro, é julgado de outro jeito. Então, eu acho que o que tinha que acontecer no Brasil é ter um padrão. Igual tem no jogo de futebol, lá na FIFA vamos supor, vai ter um jogo lá da seleção brasileira, e é uma regra, e vai ter uma pelada, é a mesma regra. Então, eu acho que aqui no Brasil o que está tendo é um pouquinho de divergência em regras, no jeito de julgar o rodeio de cada... Mas em que sentido isso? O juiz não é um só? A regra não é uma só? Eu falo o jeito de avaliar, entendeu? Tem bastante evento que geralmente, que nem na PBR. Na PBR tem o povo fala que nós lá julga muito baixo. Já tem alguns outros eventos que são julgados mais alto, entendeu? Então eu acho que dá um pouco a conversa aí.
Porque, tipo, ah, mas por que lá em tal lugar deu 90 pontos e aqui deu 88, você entendeu? Então eu acho que tinha que dar uma padronizada nesse julgamento do Brasil, na minha opinião. Tá, então vou perguntar a continuação para o André. André, tá me ouvindo bem, né? Sim. O que o Marcelo falou, no seu caso, que você também trabalha na PBR, e se eventualmente você vai num outro rodeio, você julga igual julga na PBR ou você é obrigado a subir alguns pontos em função de ser rodeio diferente? A gente, como juiz, você não tem que mudar sua posição. Sua visão é uma só, tanto faz na PBR, fora ou no treino. É um jeito só de julgar. Só tem uma maneira de julgar, o correto. Eu só julgo assim, não é para um evento fora, que é o boi de 22, eu vou dar 23 para agradar ou comissão ou tropeiro. Se o boi pulou para 21, 19, dou 19, 21. Eu faço o certo. O que eu acho certo é o que eu estou vendo. Não é você estar ou dentro da PBR ou fora da PBR que você tem que ficar mudando o seu jeito de julgar. O jeito de julgar é um só. Se o boi pulou para 22, dá 22. Pulou para 24, dá 24. Pulou para 19, dá 19. Não é porque o boi tem sobrenome ou porque é em outro lugar. Não. A regra é clara. O julgamento tem que ser igual em todos os lugares. Rubinho, agora é para você. O pessoal da PBR tem essa diferença de talvez ser mais criterioso com relação à pontuação, detalhes que a gente não, vocês, né, que estão aí fazendo outro tipo de evento, acaba não levando em consideração ou não praticam tal regra. Embora, bom, mas eu vou perguntar depois sobre essa regra. Como é que você vê isso? Ney, na verdade, eu vejo regra, ela é uma só, entendeu? O que às vezes muda de um evento para outro ou de um campeonato para outro, talvez sejam os regulamentos, entendeu? O outro assim vai, isso se chama regulamento, uma regra é uma só. Agora, em relação ao julgamento, o problema que a gente vê muito, a gente sempre troca muita ideia, é que eles fazem investimento altíssimo, a gente sabe disso aí. Mas não é porque você comprou um boi de 100 mil reais, um boi de 23, que ele vai pular todas as vezes para 23. Uma coisa é o boi de 23, ele pular para 23. Outra coisa é o boi de 23, ele pular naquele dia 2 para 21, para 21,5, entendeu? Então, nós não estamos desmerecendo o boi que é de 23. Nós estamos julgando a avaliação daquele dia. Por quê? A gente não pode julgar baseado em dados, entendeu? Porque senão a gente pegava esses vários touros do Brasil aí, não vou citar nome, porque talvez pode esquecer de outro, os boi de 20. Então, os boi de 23 vai ser difícil eles pular para 22, 22,5, 21, 21,5, entendeu? Um dia ou outro acontece, mas a maioria... Então, esses touros seriam sempre campeões. O problema é que, tipo assim, às vezes o tropeiro num boi de 23, você dá 22, vixe, parece que acabou o mundo. De maneira nenhuma você está penalizando o animal. Você está julgando um dia que ele não teve um desempenho do que ele vinha tendo. Por vários motivos. Pode ser, o animal não fala, não sabe se ele está sentindo alguma coisa, não. O que aconteceu, se um boi bateu nele, alguma coisa, a gente não sabe, entendeu? Essa é a minha opinião. Ô Romildo, você começou na PBR, hoje você não está na PBR, você está fazendo eventos por aí. Por que isso não é unificado? Bom, eu estou perguntando como leigo, que às vezes pode estar unificado e eu não estou sabendo, entendeu? Por que a PBR julga mais baixo, nos outros rodeios o pessoal julga mais alto? Se a regra é uma só. Se, embora todos os nossos competidores, profissionais do rodeio, organizadores, dizem que estamos americanizando o rodeio, quando todos copiam, e são eles, não é eu não, eu mexo com televisão, mas todos copiam as regras americanas, todas, as regras, os equipamentos, tudo é copiado, ou foi da PRCA
ou foi da PBR depois? Ah, mas vocês copiam tudo, só que na hora que vai utilizar aqui, não vamos americanizar o rodeio, quando na verdade ele está 100% americanizado. Pô, já que a PBR tem um estilo de julgar, por que não admite que esse é o certo e uniformiza todos no Brasil? Ô, Ney, eu não vou te falar que é diferente. Eu uso a mesma coisa que o André falou. A regra é uma só. O boi de 22, ele é 22 em qualquer lugar. O boi de 23, ele é 23 em qualquer lugar. Então, eu julguei muitas etapas na PBR também. Então, mas eu acho que é isso aí. O que o André falou é a pura realidade. Não existe o boi de 22 num evento ou 23 nesse evento. O boi de 22 é 22. Só que nem todo dia ele vai conseguir desempenhar talvez um 23. É igual um competidor. O competidor é bom, mas tem dia que ele também não consegue estar num bom dia. Então não tem essa de... A regra é uma só. A avaliação, ela é a mesma. Você tem de julgar ela da mesma maneira. Um boi de 22, em qualquer lugar, ele vai ser boi de 22. Tem muitas, talvez, interpretação de quem está julgando. Talvez ele acha para ele vai ser um pouco maior a nota ou vai ser menor. Então vai muito de cada juiz, a interpretação do que ele está vendo, o que ele conseguiu enxergar naquele momento. Mas o julgamento é um só, não tem diferença. E o que você falou, o rodeio em si, ele é americanizado, porque tudo vem de lá. Tudo que a regra, tudo de equipamento, tudo que usa no rodeio é americanizado. Não tem como falar que o rodeio não é americanizado. Ele está sendo brasileiro porque ele está no Brasil. Mas tudo que é de regra, tudo que é o fundamento, o alicerce, é a PBR, a PRCA. Então, que a gente falei, a nota é em qualquer lugar, é uma só. A regra é uma só. Varia talvez o julgamento, a posição de ver, a maneira de cada juiz ver. Ok, eu vou fazer algumas perguntas aqui que chegaram aqui pelo WhatsApp. E já também vou dar minha opinião, porque eu acho que quando a gente passa a pergunta para vocês, embora seja pergunta do telespectador, do internauta, eu também penso, né? Então eu também quero opinar. Então veio uma pergunta aqui, por que a regra de julgamento até hoje não foi escrita? Eu não sei se está escrito ou não. Tem a regra de montarias escritas, porém a parte do julgamento não foi escrita até hoje. Por quê? Bom, eu não vou, nem sei se está escrito ou não, mas eu acho que é um negócio tão subjetivo que não faz parte de uma escrita, né? Porque é subjetivo, é o negócio da cabeça da pessoa. Como é que você vai pôr isso no papel? Um negócio meio complicado. É isso, Marcelo? Ô Ney, eu não entendi sua pergunta, ficou mudo. Ah, tá. Então, tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Tá. Há uma pergunta aqui, por que a regra de julgamento até hoje não foi escrita? O que tem escrito é a regra de montarias, mas a parte do julgamento não está escrito. Ney, não está escrito, tipo, talvez no livro de regra não está escrito corretamente, mas tem um parâmetro, né? Julgamento. Se ele não está escrito do jeito que essa pessoa está tentando querer saber, não sei te responder. Mas nós temos um parâmetro, sim, de julgamento. Você entendeu? Tem 5 quesitos para a gente avaliar um touro, né? Que é o pulo, o giro, a intensidade e o grau de dificuldade. O que aconteceu? Oi. Oi, Marcelo. Oi, tá ouvindo? Tô. O que aconteceu com você aí? Aqui, tudo. Sei lá. Tá tudo bem com você? Comigo tá, só o telefone que não. Não, você fez uma cara feia aí que me deixou preocupado aqui. Mas vamos lá. Você tem 5 quesitos. Então, nós temos essa base, né, para nós julgar um touro, porque automaticamente o touro que vai... Repete um por um. É o pulo, o coice, o giro, a intensidade e a dificuldade. Esses são os 5 quesitos que a gente tem que avaliar um touro. É claro que na hora da montaria você não consegue ticar um por um o quesito que o touro teve.
Só que isso é a base para a gente ver na hora e tentar chegar numa nota exata. E esse, automaticamente, é o touro que dita a nota do competidor também. Porque você vai avaliar primeiro o touro, e juntando esses quesitos. Depois da nota do competidor, do touro, que você vai avaliar o competidor. Aí você vai ver se a performance do competidor foi boa, se ele parou mesmo certo no boi, se ele dominou a montaria, ou se ele só suportou. Aí vai de cada jeito que foi acontecida a montaria, para você avaliar também o competidor. Entendi. Mas eu acredito que a base nossa para julgamento são esses 5 quesitos aí. Entendi. Eu vou passar para o Rubim, mas antes do Rubim, só para eu complementar o que quer dizer isso, de certa forma, essa parte que não está escrita, ela tem muito a ver com o futebol. Então, existe a regra do pênalti. Quando o pênalti é claro, ele é claro, mas quando ele não é claro, existe na regra que o juiz tem que analisar a intenção. E se a intenção existe, e aí ela é subjetiva, porque da minha cabeça eu posso imaginar que ela é claro que houve uma intenção, o outro pode achar que não, então ele pode dar o pênalti. Então a nota também é assim, existe um quesito. Agora, qual é o parâmetro certo tal? Gente, é um negócio que não vai se chegar nunca. Olha, o pé do boi levantou 1 centímetro para cá, meio centímetro para baixo, a espora do peão, não tem jeito. É uma avaliação subjetiva mesmo, não tem jeito. Mas, vamos para o Rubinho. Fala, Rubinho. Na verdade, Ney, que nem a gente tem esses 5 quesitos aí. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem muito mais, entendeu? Tanto de touro quanto de competidor. Por que eu falo isso? Porque, tipo assim, vamos supor, o competidor está montando num boi. Então ele está ali desempenhando um papel certinho, montando certinho tudo. O boi oferece situações, às vezes, de dificuldade para a montaria. Praticamente, a gente vai ter que avaliar esses detalhes. E a montaria, na verdade, ela é comparativa. É uma com a outra. Entendeu? Então, saiu uma montaria de 90 pontos, a próxima, ela foi igual, melhor, entendeu? Cada montaria é uma comparação uma da outra, entendeu? E todos as montarias, todas as notas, todos os argumentos, o porquê daquilo ali, o porquê que você deu essa nota, o porquê que você deixou de dar essa nota, você está entendendo? O porquê que você penalizou ou o touro ou o competidor. Então, na verdade, eu falar que essa profissão que nós escolhemos, eu falo que é uma das mais difíceis que tem, entendeu? Eu não sei se hoje eu toparia começar a julgar lá atrás como eu comecei, entendeu? Porque eu vejo tanto que é difícil. E essas disputas, igual os meninos falou, de fivela e premiação, essa base da dividida, ela, num ponto, ela veio para dificultar. Mas eu uso falar que se a gente está ali dentro de uma arena, seja ela pequena, grande, de um torneio que seja, a gente está preparado. Se a gente estiver preparado, a gente não tem que estar ali. Por isso que a gente é juiz de rodeio. Ô André, eu vou fazer uma pergunta para você de uma situação que certamente você não assistiu o programa aqui, nem sei se você assistiu o programa aqui alguma vez, né? Mas alguns programas atrás, nós levantamos aqui um problema com o clock. Não foi no touro, foi no cavalo, mas eu vou passar para você a situação, quero ver a sua opinião. Você está ali, você é juiz de brete, você está ali vendo a situação do animal e do competidor. Quando você vê que o animal já tem condições de sair e o competidor não sai, você aciona o clock. Vamos supor, você acabou de acionar o clock, o boi dá uma espalhada, derruba tudo, o que você faz? Ô Ney, o clock, ele já está acima do tempo permitido. A turma, eu coloquei o boi, colocou o pé para fora na hora que eu colocou no clock, azar do peão. Se o boi conseguir tirar o pé de dentro da porteira até os 30 segundos, soltou o 0. Ele já era para soltar antes dos 30 segundos. E a regra fala, você não é obrigado a colocar o peão no clock para cortar ele dentro do brete. É porque a maioria dos peões, ou de touro, ou de cavalo, não conhece a regra. A verdade é uma só.
Ninguém conhece a regra. Eles falam uma coisa, você conhece a regra direito. Então, igual esse caso, que o cavalo falhou, deu 30, você não conseguiu soltar, é 0 para ele. Não é porque, mas o boi caiu, vamos botar o croque. Não, não tem. Ele já teve o tempo dele. O croque, ele está colocando a mais. Então, ele está passando do tempo. Já passou do tempo. Ele tem mais 30 segundos do tempo. E não é obrigatório você colocar no croque para cortar um peão. Se você quiser cortar o peão por excesso de tempo antes do croque, você pode colocar. Não é obrigatório ter o croque para depois cortar o peão. E se o juiz cortou o peão, ele está certo. Não, pior que ele não cortou. e parece que o competidor acabou sendo campeão. Então esse foi o problema. Tem sua opinião. É subjetivo. É. Mas a regra é clara, igual diz o juiz. A regra é clara, ela tem que ser cumprida. Tá Doa certo. quem doer. Ô Romildo, tem uma outra pergunta aqui, e eu também vou dar minha opinião, né? A pergunta é de um comentarista de rodeio. Ele fala: há necessidade de ter a mesma quantidade de juízes num rodeio com poucas montarias em relação a um rodeio com muitas montarias? Eu tenho minha opinião, clara. Eu acho que tem que ter, se tiver uma montaria ou se tiver 100, tem que ter, a visão é a mesma. Qual é a sua? Desculpe a minha ter colocado, mas qual é a sua? Não, Ney, tanto ser um rodeio com muita montaria ou com pouca montaria, que nem o Rubinho falou, um rodeio de um patamar maior, um rodeio menor, um bolão que seja, o juiz, ele tem de ter, não importa a quantidade, se é pouca montaria ou não, acho que se tem quantidade de juiz, tem que ter a quantidade exata, que seja 2, que seja 4, tem de ter a mesma coisa, que é o mesmo julgamento. Se o prêmio é grande, é um prêmio maior, é um prêmio menor, todo mundo que está ali está em disputa de ganhar ele. Então, a quantidade de juiz, em qualquer lugar, não tem essa, porque o rodeio é menor, vou levar só um juiz. Não, tem de levar o tanto que precisa, um juiz de brete, um juiz de arena, se for possível, 2 de brete, 2 na arena, é indiferente o tamanho do rodeio, a quantidade de juiz, ela tem de permanecer em todos eles. Marcelo, pessoal que fecha meu microfone aqui, eu fico chamando, ninguém ouve. Ô Marcelo, quem perguntou pela primeira vez, voltou a perguntar novamente, para você. Por sorte eu vi agora aqui e é para você. Onde é que está escrito esses 5 itens de avaliação da montaria? Está em alguma regra? Isso é público? É de vocês? Como é que funciona isso? Está no livro de regra da PBR. Isso é público para todo mundo, não? Eu acho que sim, eu acho que se entrar no site da PBR, ele consegue ver. Tropeiro vê isso? Não, será que os tropeiros sabem disso? Não, porque interessa aos tropeiros e interessa aos peões. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que os tropeiros e os competidores, eu acho que eles tinham que saber da regra tanto quanto nós ou mais. Não, mas é uma regra da PBR. Essa é uma regra da PBR. A PBR deixa isso claro para todo mundo. É isso que eu quero saber. Não. Sim. Travou ali, Marcelo. Vai, André. Ô, Ney. Isso está no site da PBR. Isso está no site da PBR. Você procurar lá, você vai achar. É aberto para todo mundo que quiser ver. Antigamente, quando montava nos Estados Unidos, todos os peões sabiam, porque quando você chegar na final mundial, você já foi lá muitas vezes e viu, os peões saem com aquela mala, né? Com calças, coisas, e lá dentro tem um livro de regra. Dentro do livro ele fala tudo. O que você pode fazer numa arena, o que você não pode fazer, como que você acertar ou não. Então isso é que os peões, os competidores não procuram saber e os tropeiros não por causa do ego. É igual o nosso companheiro está falando, tem muito ego. Então, onde tem ego é difícil de fazer. Se eles usarem a razão, igual diz o Marcelo, o Romildo falando, eles têm que prestar mais atenção nas regras para depois não ir lá querer brigar com o juiz à toa. Eles vão fazer brigar. Na hora que você expõe para ele, falar o quesito, seu boi pulou bem, mas ele não teve coice.
Para ele não ter vigia. Na hora que você combate com eles e fala os quesitos que foi falha no touro, aí ele abaixa a cabeça e fica meio assim, meio com vergonha. Se ele soubesse da regra, ele não ia lá querer conflitar com o juiz algumas coisas que o boi dele foi falho. Tá, só para completar então, por acaso, e o pessoal está muito ligado aqui, cada hora vai chegando, vocês devem estar ouvindo o barulho aqui da internet. O Zé Alexandre, que é diretor da Sinar hoje, já está colocando aqui, olha, está no site da PBR, o acesso é público. Então essa regra que vocês colocaram já está no site da PBR, esses 5 itens. Então o pessoal que quer saber, basta entrar lá da mesma forma que você falou, que acompanha as regras da PBR, que vai saber. Entendeu? Ney. Oi. Ney. E outra, além de regras da PBR, igual todos já falaram, foram as primeiras reuniões, teve vários seminários, foi o começo de tudo para nós. Hoje, a gente tem a Confederação Nacional do Rodeio Completo, que é a Senar. E nós temos várias diretorias dentro da Senar. Tem diretoria de competidor, tem diretoria de juiz, de salva-vida, tem de tropeiro, que é representado pela BTR, mandar um abraço aqui, tropeiros. Então, a gente tem um livro de regras, o manual de regras da Senar. A gente tem uma diretoria no qual eu e o Romildo fazemos parte, e esse livro de regras ele está disponível para quem quiser ter acesso. É só entrar no site da Senar, que está lá. Seja tropeiro, seja fã de rodeio, seja locutor, comentarista, o que seja. Então, a gente tem esse livro também, que desde que a gente montou ele, acho que 2 anos atrás, a gente já atualizou ele várias vezes. Ok. Ô, Romildo, voltar para você aqui, porque chegou uma pergunta. Aqui, a pessoa manda um abraço para você, porque é de Pernambuco também, e diz que saiu de Pernambuco para fazer um curso com você. E é uma mulher, diz que é a primeira juíza mulher nordestina. E ela pergunta, existe alguma penalidade entre vocês se um dos juízes errar feio? Vocês penalizam alguém? Como é que funciona isso? A hora que chegar, mas você errou feio, cara, deu uma nota ali muito baixa ou muito alta, ou isso passa despercebido e ninguém fala com ninguém? Ô Ney, a Sayuri é uma guerreira, ela saiu de Garanhuns, eu estava ministrando um curso em Pirassununga e ela veio participar do curso, que ela estava trabalhando e ela queria aprimorar, poder se informar mais, aperfeiçoar mais no serviço. Ela veio ali em Pirassununga participar do curso, isso tem uns 3 anos já, e ela trabalha bastante lá. Um abração, Sayuri. Não, ô Ney, não é que penalidade, punição não tem. Sempre quando acabam os eventos, sempre a gente troca ideia, tem diálogos, conversa, e, como eu falo, a gente tem que sempre trabalhar em equipe, porque se trabalhar em equipe, todo mundo vai bem. Ali não pode entrar numa arena e um querer ser mais que o outro. Ali você tem que trabalhar em equipe. Não adianta, talvez um achar que foi bem e o outro não, porque não vai prejudicar o conjunto inteiro. Sempre trocamos ideia, assim. Acho que você deu uma nota um pouco maior naquela, ou deu menor, então isso aí o juiz tem de ter esse diálogo para poder aperfeiçoar, acabar um evento, poder trocar ideia, conversar, isso aí tem, mas punição, isso não tem não, nós tentamos talvez um ajudar o outro e melhorar, talvez evitar um pouco de erro mais, mas punição não tem não, tem a troca de ideia. Maioria, que nem sempre trabalho com o Rubinho, com o Marcelo, com o André, trabalhei algumas vezes, e isso a gente tem que ter uma troca de ideia depois sim, ter um debate entre nós, para poder aperfeiçoar. Mas punição não, tem, claro, tem as divergências de nota, igual você falou, mas não porque um quer atrapalhar o outro, mas sim um tentar ajudar, trocar ideia sobre isso aí sim. Tá, falando em equipe, chega uma pergunta aqui que também diz respeito à equipe. O Gustavo Pinaffi, lá de Estiva, Gerbe, aqui do estado de São Paulo, ele fala assim, os juízes com experiência, como os 4, acham que é possível os iniciantes que vêm se especializando em congressos, cursos, etc. e tal, possam fazer uma espécie de estágio junto aos juízes dentro da arena para ir aprendendo com eles, não? O que você acha, Marcelo?
Eu acredito que sim, ô Ney. Por que não? Dar uma planilha para ele treinar, depois que acabar o evento, a gente discutir, ver as notas que ele deu, as decisões que ele ia tomar se ele tivesse julgando o evento valendo. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Isso é importante para o profissional. É igual médico residente. Ele vai para o hospital, fica ao lado de médicos experientes e vão pegando o jeito, aprendendo e tal, porque só teoria também não resolve. André. Tem que praticar. Uma pergunta que tem a ver até com PBR, né? O que você acha das revisões nas notas, quando o peão pede? Isso é interessante? Isso menospreza a nota de vocês, o trabalho de vocês? Questionam o trabalho de vocês? Ney, eu acho que não. Não menospreza nenhum dos juízes. Mas para ter essa revisão, a gente tem que ter o mesmo tanto de câmaras que tem lá nos Estados Unidos, 6, 7 câmaras lá de todas as visões, ter aqui no Brasil. Não adianta você fazer uma revisão no rodeio de Barretos, no rodeio de Americana, de Goiânia, e depois chegar lá no rodeio de Santo Antônio de Aracanguá, que tem uma só, você querer fazer revisão. Porque quando você está em 4 juízes, você tem 4 lados. Agora, quando você tem só uma câmara para fazer revisão, não apelou desse lado, mas do lado que estava o outro juiz, ele apelou. Isso já aconteceu comigo. Porque só tinha uma câmara, e com uma câmara, 2 não dá para fazer revisão. Você tem que ter no mínimo, de 8 câmaras para cima para ter revisão. Em todos os eventos. Não adianta ter, é igual futebol, o VAR só na primeira divisão. E a segunda e a terceira, nada? A regra é para todos, é para um, é para todos. Rubinho, uma outra pergunta aqui. Danilo Alves, que também é juiz de rodeio. Dando um abraço para todo mundo. Então, a pergunta é para você ou para o Romildo. Não está na hora de ter uma associação forte de juízes profissionais? E principalmente para dar uma equilibrada, né, nos profissionais que entram, porque o que tem de juiz hoje cobrando uma ninharia e está tirando o trabalho de grandes profissionais, o que você acha disso? Ô Ney, na verdade, a gente já tentou fazer isso algumas vezes e não foi para frente. O Romildo é testemunho, o Marcelo, o André, foram criados grupos, entendeu? No WhatsApp, com mais de 100 juízes, entendeu? No intuito de trocar ideia, de melhorar para a classe, de aprimorar em si, entendeu? Não funcionou. Eu, particularmente, eu acho difícil essa união, entendeu? Agora, em relação a preço, cada um tem seu preço. Cada profissional tem seu preço. Cada um sabe aonde a fivela aperta. Eu não posso... num rodeio por X, sabendo que o outro vai por menos X ou por 10X. Eu tenho o meu preço, o Romildo tem o dele, o Marcelo, o André tem. Eu vou falar por nós 4 que estamos aqui e muitos outros, entendeu? Então, a partir do momento que você vem contratar qualquer um de nós, você está sabendo o profissional que você está querendo levar para sua festa. Você está sabendo a bagagem que cada um tem. O tempo de estrada que cada um tem, o currículo de cada um. Então, tipo assim, se você me liga ou qualquer um de nós 4, você está sabendo. Então, você não vai me oferecer um preço irrisório que, tipo assim, você vai estar desmerecendo o meu trabalho, a minha história. Entendeu? Agora, em relação a cobrar, cada um cobra seu preço. Cada um tem sua história, cada um tem seu currículo. Mas, ô Rubinho, eu vou discordar de você. Profissional, ele se reúne com um profissional. Ele cria uma associação, ele tem as suas regras e existe uma espécie de uma tabela. Você pega o músico, existe a ordem do músico, e assim em várias classes. Se é um negócio organizado, você tem que ter uma tabela mínima. Você não vai explorar ninguém, mas tem que ter uma tabela mínima. Porque senão, o próprio profissional que você tem junto de você está acabando com a sua classe. E é o que acontece no rodeio brasileiro hoje. Eu concordo também que boa parte dos rodeios que acontece por aí nem se pode classificar de rodeio. Por isso tem péssimos profissionais trabalhando. Mas no rodeio de classe, eu acho que tem que ter um valor mínimo a ser cobrado. E isso eu questiono todo mundo, entendeu? Então é opinião minha. Não, Ney, eu concordo com a sua opinião. Mas o que eu estou querendo dizer
por mais que tenha um piso, a gente sabe que, tipo assim, não só na classe de juiz, qualquer classe, cada um sabe onde a fivela aperta. Talvez o cara tá precisando de R$ 500 urgente para pagar uma conta de água, de luz na segunda-feira, entendeu? Para comprar um bujão de gás. Tô dando um exemplo. O cara não vai pegar, o cara vai ver a família dele, o cara tem criança pequena, entendeu? Então agora eu falo o seguinte, cada um tem seu preço. Mas, entendeu? Rubim, eu vou continuar discordando de você. Porque se o cara se vende por R$ 500, ele vai se vender no primeiro prêmio, se for o caso. Ó, eu vou colocar o peão de campeão porque eu vou dividir com ele, porque eu estou precisando de dinheiro. Eu discordo disso. Eu entendo a situação de cada um, mas é uma profissão. A profissão você tem que honrar ela. Você, e eu tenho certeza que os 4 que estão aqui honram a profissão. Por isso que a gente tem um preço, entendeu? Então eu falo assim, se eu for na sua festa por um preço de banana, vamos supor, e eu chegar lá, fizer um monte de caca, um monte de coisa errada, eu tenho certeza que, tipo assim, você não vai contratar eu mais para outros eventos e automaticamente você vai falar o que eu fiz e o que deixei de fazer. Então, eu uso falar que quem dá trabalho para nós, dá rodeio ou tira rodeio, são nós mesmos. São o que a gente faz ali dentro daquele quadradinho. Fala, André, você já pediu 2 vezes a palavra aí. O que o Gouveia falou é verdade. Cada um sabe onde a fivela aperta. Mas o que atrapalha muito não é o preço em si de cada um cobrando o seu. É os organizadores. Eles vão atrás do mais barato, eles não vão atrás de qualidade. Eles vão atrás de preço. E o preço não é a qualidade. Aí depois acontece um erro lá. É o peão que tinha que ganhar fulano, ganhou ciclano. Mas foi o juiz que errou. E daí? Mas isso daí, tudo culpa vem do organizador. Cada eles têm que enxugar. Gastam um rio de dinheiro com outras coisas e não quer pagar. Bem, os profissionais, de toda a área. Tanto de salva-vida, como de juiz, como de tropeiro. Eles enxugam o rodeio para gastar dinheiro em outra coisa. E nesse enxugar, eles também acabam não levando os profissionais de qualidade. Ou leva muito por amizade e não leva muito por qualidade. Eles prezam preço e amizade. Mais a verdade, mais politicagem. Não, nós estamos falando de juiz porque o assunto é hoje aqui juiz. Mas a gente sabe perfeitamente que isso acontece com locutor, com tropeiro. Eu sei de história que reuniu o tropeiro e fez uma associação há uns 5, 10 anos atrás. E no primeiro rodeio o cara já foi para barato, furou tudo. Assim é no rodeio. Como também houve uma reunião com vários promotores de eventos para fazer um boicote contra artista. Saiu dali, o presidente de tal festa famosa falou, não, na minha festa eu vou me estragar por causa da opinião dos outros, na minha festa eu vou contratar quem eu quero. Por quê? Porque o rodeio, infelizmente, é festa. Cada um na sua cidade faz o que quer, ó. E assim fica jogado ao léu. Marcelo, você teve em Americana no ano de 2017? Lembra? Você foi juiz lá ou não? Foi. Foi. Uma pergunta, sim, por que não cortaram o João Ricardo na final do Iron Cowboy, de Americana 2017? Que claramente ele saiu com a mão na porteira e ele acabou sendo campeão. Lembra disso? Mas se não cortou, porque se não foi cortado, é porque automaticamente ninguém viu, né? Então, eu acredito que se alguém tivesse visto que ele tinha apelado, que ele bateu a mão na porteira, eu acredito 100% que ele tinha sido cortado. Se alguém tivesse isso visto. Às vezes aparece na imagem, ninguém vê ou revê isso aí e passa batido. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, deixa eu só trocar de lugar, porque tem pergunta que não acaba mais. Bom, o Zé Alexandre fala que dentro da Sinar tem uma coordenadoria de juízes e se for um evento credenciado, a punição existe. Né? E aí ele explica aqui como é que o cara foi agido de má fé ou não, etc. e tal. Tenho aqui uma pergunta aqui, ó. Diz essa que é para pegar fogo. Eu vou ler que não li ainda. Por que até hoje não se formou uma associação dos juízes no Brasil com foco em treinamento, capacitação, revisão de regras e evolução financeira da classe? O que é que falta?
Quem que vai responder? Romildo. Ô Ney, primeiramente, para você montar uma associação, isso aí precisa ter organização e ter pessoas para tocar isso para frente. Primeiro teria que ter uma reunião. Não adianta montar uma associação se não tiver apoio das comissões, dos tropeiros. Associação só entre os juízes, sem apoio de ninguém, não vai caminhar para lugar nenhum. Isso aí é a maneira que eu vejo. Para você conseguir ter isso aí, você teria que ter um apoio, exemplo, de todas as festas, porque não, só vai contratar quem tiver na associação, quem passou fez uma avaliação, fez um seminário e teve uma aprovação. Talvez teve fazer um critério para poder ter isso. Não adianta montar uma associação só para montar ela sem apoio das grandes festas, porque você sabe que nem o Rubim falou, o André falou. A maioria das festas, ela não está não todas, aquelas que prezam por qualidade, por um evento bom, por profissionais que querem fazer algo bem feito, ela vai atrás de contratar profissionais que tenham uma carreira bonita, que tenham respeito, que vai levar algo de segurança à festa. Mas a maioria das festas, igual você falou, cada um está na sua cidade, leva quem quer, faz o que quer, da maneira que eles acham certo. E vão atrás de preço, não de pessoas qualificadas para trabalhar. Então, não adiantaria nada montar uma associação sem ter o apoio de tudo isso no Brasil. Vamos falar assim, já nasce uma associação morta, porque sozinho não vai caminhar. Se você falar, você que nem eu tenho meu preço, o Rubim tem o dele, o Marcelo tem, o André tem, são pessoas que brigam por qualidade, por trabalhar em festas, por trabalhar e receber. Não importa o tamanho da festa, pagando o cachê que nós pedimos, vamos trabalhar. Mas olha, isso não... Desculpe te interromper, eu também sou contra. Eu acho o seguinte, eu acho que o que falta entre nós é ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque se deixar só porque eu acho, não vai resolver. Se vocês pegarem aí os 30, 20 melhores juízes de rodeio do Brasil, fazer uma associação, e qual é o cachê que se paga? O cachê que se paga é X. Todo mundo recebe X. Você pode cobrar X mais Y. X menos Y, não. Então ninguém vai trabalhar, porque os bons rodeios querem bons profissionais. Se não for assim, cara, não vai funcionar. Isso é com locutor, isso é com fornecedor igual a nossa empresa aqui, isso é com tropeiro. O cara investe fábulas num touro, e todo mundo quer o touro dele. Então você acha que ele não vai cobrar por isso? Como é que ele paga o touro dele? Hoje a BTR montou um sistema e funciona. Por que vocês não podem montar? Por que os locutores não fazem o mesmo? Por que os competidores não fazem o mesmo? É tudo questão de se organizar. É opinião minha. Eu sou um lutador nisso, eu acho que o rodeio tem que organizar e tem que ter vontade. Se não tiver vontade, nada acontece nesse Brasil. Não, ô Ney, eu vou falar assim, um exemplo, tem de ter vontade? Tem. Que nem o Rubim falou, nós já tentamos há 3 anos atrás, lutamos. Quando lutou para fazer, acabou não dando certo. Você tem uma base. Quando nós lutamos, aí montou uma diretoria de juízes para poder caminhar, nós fomos muito criticados. A turma que está na diretoria foi criticada demais porque estava fazendo panelinha, porque aquelas pessoas estavam querendo decidir o que tinha de ser de regra, o que não tinha. E mesmo assim, nós enfrentamos, montamos a diretoria, tem a regra que nós tentamos simplificar, assim, organizar ela pelo que nós temos no país. Fizemos a regra pela Senar, com o apoio da Senar, conseguimos melhorar muita coisa, conseguimos fazer muita coisa. Só que é algo que tem 9 fazendo, talvez, e tem 100 criticando, porque acha que porque você está na frente ali lutando por alguma coisa, você é favorecido. E não é por aí. Um exemplo, o Rubim, tá aí, nós temos quase mais de 3 anos gastando para ir no Barretos, para um dia de serviço, dinheiro do bolso para petróleo, para poder ir lá, ficar talvez o dia inteiro, para resolver, para organizar. Isso ninguém vê.
Então, isso aí ninguém enxerga e ninguém apoia muitas vezes. Então, a luta é grande, estamos tentando, só que é algo que a união acaba sendo muito pouca. Porque o cara fala, mas o Rubinho trabalha nas festas boas, o Marcelo trabalha nas festas boas, o André trabalha nas festas boas, o Romildo trabalha numa festa boa. Em vez do cara apoiar para crescer, ele já quer tentar derrubar, porque se conseguir fazer associação na cabeça deles, só esses vão trabalhar, nós não vamos. Ô, Romildo. Então, infelizmente, é isso. Romildo, você tava no tempo da PRT, não estava? Tava. Eu sou um dos sócios fundadores. Você é um exemplo da vida que nós fizemos lá, cara. Aquela batalha de levar a PRT, eu ir lá discutir com o Valdomiro lá em Jaguariúna, forçar a barra para fazer o evento lá. Da mesma forma que foram em vários lugares, foi uma briga que nós assumimos. Eu estava junto nessa briga. Então, assim, se não brigar, se você não impor, não se consegue nada, cara. Nada se consegue. Não. Tem que lutar. Com certeza. Bom, vamos pular esse assunto aí. Ô, Marcelo, uma pergunta aqui. Oi. O Silvano Alves já falou isso nos Estados Unidos, dizendo que os juízes de lá, eles têm preferência para dar uma nota mais alta para um competidor que tem estatura menor. Profissional igual ele, que tem uma estatura maior, geralmente tem nota menor. Explica para mim como é que funciona isso. Ô Ney, eu não vejo isso. Você está perguntando dos julgamentos daqui ou de lá? Ele falou de lá. Que lá o pessoal é o seguinte, costuma dar mais nota para peão baixinho, vamos dizer assim, na montaria, do que um peão com as pernas maiores, corpo mais longo. Para um Romildo da vida, ele talvez não tivesse uma nota que o Paulo César Linares teria aqui. Eu não vejo isso, não. Eu vejo muito que eles gostam bastante de avaliar lá o peão que se expõe, o peão que esporeia, você entendeu? Nesse sentido. Agora, em tamanho, eu não vejo isso. Bom, é a opinião do Silvano Alves. Tem mais uma pergunta aqui. André, estão perguntando aqui, já que 8 segundos às vezes é pouco para um juiz ver, ele precisa do replay para dar uma reavaliada na nota dele ou não? O que manda são os 8 segundos. O que manda é os 8 segundos. Não tem que olhar para replay para dar nota. O juiz que olha para replay para dar nota, ele não conta o taco. Por isso apitou, abaixa a cabeça e já dá a nota. Não tem que ficar olhando. Depois que apitou, se o boi já deu um pulo a mais ou um pulo a menos. Teve um evento que o boi pulou bem. Na hora que apitou, o boi embuchou. Eu dei a nota, que o boi foi 22 pontos. Só que teve juiz que deu nota de 20,5. Só que na hora que o boi embuchou, eu parei meu cronômetro de mão. Tinha dado 8,5. Então o boi pulou bem. Ele pulou os 8 segundos. Ele embuchou depois dos 8 segundos. Você não tem que olhar pulo depois dos 8. E todos os 8 segundos, baixa a cabeça e dá a nota. Quer olhar no telão? Pode olhar. Mas não para dar nota. Tá, então deixa eu completar, então. Aí é opinião minha, não está aqui na pergunta. Há uma dúvida, como sempre surge dúvida. Né? Tem o VAR e tal, esse negócio todo, mas o VAR vem só pelo peão, não vem pelo juiz. Às vezes não é melhor você ver um replay e julgar corretamente do que às vezes cometer uma injustiça? Numa dúvida que você tem? O VAR tem também para juiz. Você pode olhar nos Estados Unidos que tem hora que eles param, eles voltam 3, 4, 5 vezes para ver se apelou ou não apelou. Sim, mas aí é um questionamento do peão, ou não? Não. Ou é do juiz? O juiz mesmo. Se você parar e prestar atenção, eles param e dão uma olhada para ver se apelou ou não. Olha nas filmagens, eles voltam as 2, 3 vezes, porque na dúvida prevalece o juiz, prevalece o peão. Se nem o juiz viu um apelo ou um boi que bateu a anca, prevalece o peão. Tá bom, Rubinho. Só na certeza absoluta que você dá ou um apelo ou um repete. Tá bom, Rubinho, fala. Ô, Ney, voltando em relação ao julgamento, a gente sabe que a gente está passando um período muito difícil.
A gente está praticamente há 2 meses e meio sem rodeio. E eu tenho certeza que nós que estamos aqui nesse programa aqui hoje, alguma coisa a gente está fazendo. Ou está vendo vídeo na internet, ou está trocando ideia com um amigo. O porquê? Porque a gente tem que estar se preparando a cada dia, entendeu? Tem que estar trocando ideia, tem que estar conversando, tem que buscar novos conhecimentos. Você está entendendo? Por quê? Às vezes acontecem certas coisas na arena que não está em livro de regra nenhum. Isso tem que estar preparado para aqueles momentos ali. E em relação ao VAR que estava falando aqui, puxando um gancho do André lá atrás, devido à quantidade de câmeras, que a gente sabe que a maioria dos eventos não tem câmera, a quantidade ideal para que vejam, tenha uma revisão, essa revisão hoje aqui no Brasil, ela está valendo só para os juízes, entendeu? O juiz que pede, o competidor não tem direito. A não ser que, tipo assim, for um caso muito escandaloso e às vezes o juiz acha que tem que pedir, mas, tipo assim, a revisão hoje, ela parte dos juízes e não dos competidores. E eu não acho demérito nenhum, igual o André falou, numa dúvida, se eu olhar num telão. Agora, julgar no telão, igual a gente sabe que tem companheiro que julga, isso aí não existe. Isso aí mostra que o cara está totalmente despreparado. Fala, Romildo. O que eu ia falar que o Rubim comentou aí, que nós temos direito. O juiz é a única pessoa que tem direito de pedir revisão. Isso pede revisão, Ney, numa dúvida. Você teve uma dúvida, talvez de um apelo, algo que você ficou em dúvida, para não cometer um erro, para não prejudicar ninguém, você larga passar a montaria. Isso se aconteceu, você viu, você ficou em dúvida, não tenho certeza. Então você vai pedir a revisão, chama o teu companheiro que está trabalhando junto. Isso aí é regra, tá no livro de regra. A única pessoa que pode pedir a revisão são os juízes. Então isso aí acontece bastante. Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você tem direito de pedir a revisão para você ver a montaria. Não dá nota. A nota, acabou os 8 segundos, você tem de dar a nota. Mas a revisão de algum problema que você ficou em dúvida, o juiz tem por direito de pedir a revisão. Agora deixa eu falar o dado técnico, né? Agora é a minha praia. A gente sabe que realmente não existe equipamentos de qualidade que possam dar aos juízes, e nem nos Estados Unidos. Eu lembro aqui a situação do Guilherme Marque, quando depois de 3 montarias voltaram lá, vieram, não, encostou, não encostou, não encostou, e assim, não ficou claro com todas as câmeras. Dá a impressão que você vê a mão dele em cima do cupim do touro ali, não do cupim que não tinha cupim, mas do lombo do touro ali. Cara, câmera é 2D, não é 3D, então você não tem a visão de outro ângulo do buraco. Você olha assim, dá a impressão que está colado. Às vezes não está. Então é assim, como se diz, é como a lei, né? Na dúvida, pro réu. Foram ao contrário. Tentaram dar para o Justin e acabou o Adriano sendo campeão. Eles esperavam que o Justin ia levar e não levou. Aliás, e aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Como eu estava falando. Não são todas as empresas que têm equipamentos de qualidade. E o replay, gente, tem que ser um replay de televisão mesmo, profissional. Porque um replay é assim, para quem não sabe, uma imagem de 1 segundo, tem 30 fotografias, chama 30 frames. Então, em 1 segundo, você consegue achar 30 posições de imagem. O pessoal aqui não usa equipamento para isso. Eles usam um equipamento de DJ que mexe com música e estão fazendo aquilo de replay de montaria. Aquilo trava, fica chacoalhando assim, ó. Eles dão uma parada, sabe? Não tem. Aí eu sou obrigado a dizer que o único no Brasil que faz esse tipo de trabalho é a gente. A gente coloca 4, 5, 6 câmeras. Mas isso também é em alguns rodeios que pagam. Não dá para você levar isso num rodeio menor. Então, utilizar isso como uma ferramenta essencial, hoje ainda é impossível. Fala, André. Por isso que eu te falei, não pode ter VAR no Brasil enquanto não levar, todo mundo tiver o mesmo tipo de equipamento e todos os eventos tiver no mínimo de 4 a 6 câmeras
para ter a posição perfeita. Senão, você dá uma revisão, você acaba prejudicando um peão. Então, na dúvida, como ninguém tem, na dúvida, prevalece para o peão e vai embora. Aí o cara apelou, mas na posição que o juiz estava, ele não viu. Então, eu vou dar, se eu sou mulher, eu tinha 2 mães. Não pode. Tá, falar em mulher aqui, eu vou fazer a opinião aqui de uma mulher. Mulher que acompanha rodeio, é uma fã do rodeio brasileiro, passou aqui por um momento difícil na vida, está aqui em Terona novamente assistindo a gente, e se entende rodeio 10 vezes mais do que eu, tá? Então ela fala o seguinte, e vou para o Marcelo, pela sequência. A partir do momento que não existe uma regra escrita, há margem para julgar o que convém. Falando um exemplo, quando a maioria de nós de fora concordamos que os juízes americanos diminuem as notas contra os brasileiros. Então é assim, como não tem um negócio escrito, é a opinião de cada um. Não adianta você coçar a cabeça para lá e para cá, André, porque todos os brasileiros que estão lá concordam que os juízes diminuem as notas contra os brasileiros. Fizemos uma entrevista esses dias, todo mundo da PBR lá, e todo mundo falou isso. Eu quando olho para um lado e você está do outro lado, não estranha não, porque a câmera aqui é invertida, tá? Então, subsistente, senhor Marcelo, que há uma conveniência para ajudar os americanos no ranking. Então, sem nada por escrito, como tem no futebol, na opinião dela, realmente o julgamento fica meio tendencioso. O que você acha? Marcelo, congelou. André, responde. Olha, isso está desde a época que eu montava lá. A gente já brigou, já conversou e tudo, mas quando você parar e pensar e começar a analisar montaria por montaria, acontece erros, que ninguém é perfeito. Mas os brasileiros, se fosse assim, os brasileiros não tinham ganho tantos mundiais. E quem ganhou os últimos 7 eventos que teve? Só brasileiro. Então, porque é tendencioso. A gente acha, porque o cara parou no boi e tirou 90. O Vitinho ganha muito 90. O Cris Chivas ganha muito 90. Porque eles é baixinho? Parece que eles estão se matando de montar. Você viu o Adriano montar, estava reto. O Rogério Ferreira parecia que nem fazia força. Montando em boi. Porque eles eram muito técnicos. Agora os baixinhos parece que a plástica fica mais bonita. Eles se matam de fazer força. Então, por isso que eles acham que dá mais nota. Mas os brasileiros acham que eles estão. Pode dar mais nota? Eu acho que, desde a minha época, eu acho que ainda acontecem alguns erros, mas o juiz não dá mais nota. Se você parar e pensar, tem hora que você vê que eles também dão um monte de nota para brasileiro que não era para ter dado. Então, se fosse assim, não tinha esse tanto de brasileiro ganhando dinheiro lá igual tem. Não, tem porque são bons, entendeu? Mesmo contra a vontade deles, os brasileiros são melhores. Aliás, a opinião do seu irmão também, que os juízes de lá, rouba. Ô Marcelo, tá me ouvindo, Marcelo? Agora eu tô. Agora eu tô. Vem cá, vou fazer uma pergunta para você aqui. Chegou aqui. Pergunta sobre o pensamento deles a respeito de um touro cair antes dos 8 segundos. O que eles acham a respeito de julgar o animal com relação a isso? Aí um touro caiu, ele tem que ser penalizado, né? Porque a função dele é ficar os 8 segundos pulando. E se ele caiu, eu acho que ele tem que ter a nota dele, mas não uma nota que ele talvez possa até vir ganhar um evento. Pelo que eu sei, o touro caiu, ele tem que ser avaliado, mas, tipo, vamos supor, o touro saiu pulando para 23, deu 2, 3 pulos muito bom e caiu. Eu não posso dar 23 nesse touro, porque até antes ele fez isso aí, só que ele teve uma penalidade, porque ele caiu. A pergunta vem de um tropeiro, e eu até entendo, tá? Porque é aquela história. Se você julgar o competidor e julgar o touro sempre vai ter nota em qualquer circunstância. O peão não. Com certeza. Se ele ficar 7,9, não tem consideração nenhuma de nota. E o touro, se cair antes, mesmo que seja baixo, ele tem nota. Isso soma-se talvez aí no campeonato, não sei como é que funciona isso, mas deve ser essa a pergunta dele. Porque geralmente, vamos supor, Ney, talvez saia um touro pulando muito bem. Ele pula 3, 4 segundos bem demais da conta. E depois ele corre. É a mesma situação de um touro que ele caiu. Porque todos os juízes vão julgar esse touro baixo. Porque ele terminou a montaria dele fraco, correndo. Entendeu? E é a mesma coisa de um touro que cai. Ou um touro que embucha.
Eu acho que a avaliação tem que ser por aí. Porque eu não me entra na cabeça um touro que cai, ele deu 3 pulos bons, que você ia dar 23 pontos nele. Se o peão cai antes, você ia dar 23 pontos nele. Beleza. Aí ele caiu, você vai avaliar ele com 23. Aí depois, no decorrer do rodeio, vai ter não vai ter nenhum touro acima de 23 pontos. Esse touro ganhou o evento com a penalidade. O touro caiu e ainda ganhou o evento. Então, eu acho que não é por aí esse fator, não. Bom, gente, tá cheio de perguntas aqui, mas não vai dar para passar para vocês, entendeu? As perguntas que chegam de todo mundo que está assistindo. Creio que o pessoal tenha gostado muito do programa. Já são 8 horas e 17 minutos. O Rubinho não tomou banho até agora, então ele precisa tomar banho. A gente vai liberar ele, vou liberar todos vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, abrilhantaram demais o programa. Um programa rico de informações, com certeza sanou muitos problemas na cabeça de quem gosta de rodeio, e a gente está aqui para isso. Outros programas virão, nós vamos discutir mais assuntos sobre juízes depois. Romildo, começa com você para despedir e já agradeço de antemão a sua presença. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite. O seu programa muito bom. É algo que precisa para poder ir passando informação, mostrando o que é o rodeio e o que os bastidores também. Obrigado a todos os internautas que estavam aí prestigiando. Agradecer a confiança de todos. Ao meu amigo Marcelo, uma boa noite. O André, o Rubinho, pessoas que a gente trabalha sempre, que é amigo. Então, que Deus abençoe cada um de vocês e satisfação imensa por estar no programa. Se precisar, estou à disposição sempre. Marcelo, obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, porque assim, foi tudo em cima da última hora, por conta de que nós tínhamos aqui um espaço para fazer um programa. Sempre fica um espaço na semana, porque eventualmente acontece alguma coisa e a gente tem que vir correndo aqui e fazer achar um buraco para colocar alguma coisa. E a semana não teve, ficou o buraco. Falei, bom, peraí, catei um programa que tinha lá na frente, que era dos juízes, trouxe para hoje, todo mundo colaborou, eu agradeço demais. O Rubinho deu a mão muito forte, o Romildo também, e o próprio Marcelo, enfim, houve aquela correria e graças a Deus deu certo. Fala, Marcelo. Ô, Ney, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito de estar fazendo parte desse programa, com tantos bons juízes que temos no Brasil, e vocês me convidou. Quero agradecer muito vocês aí, programa, e agradecer a todo mundo que estava assistindo, que participou, que fez pergunta, que dialogou. Boa noite a todos aí, ao Rubinho, ao André, ao Romildo. Um abraço para vocês, e tomara que logo nós se encontremos, senão a coisa está feia. Boa noite a todos aí. Eu aqui com a minha assistente, que está sempre aqui todo final de programa. André, é com você agora. Ney, mandar um abraço para ela, porque senão ela fica brava. Todo o programa tem que mandar um abraço para ela, né, para assistente. Um abraço para os nossos amigos aí, nosso juiz Marcelo, Romildo, Rubinho, amigos, espero, igual a Marcelo falou, a gente se encontrar logo, porque fica em casa não é fácil, né? E agradecer a todos os internautas e que esse programa foi para esclarecer muito alguns pontos sobre julgamentos e para leigos que está na internet, não entende o que é julgamento, foi bom, foi bem esclarecedor. Quando você precisar da ajuda da gente, só chamar que estamos aí. E um abraço para os meus patrocinadores, a Plalana e nosso amigo Tatanka. Um abraço para todos. E até você também, achei que era só o Gerson TC que falava da Tatanka. Tá bom, a Tatanka tá patrocinando, isso é beleza. Eu aproveitar e mandar um abraço para minha outra assistente que não está aqui hoje, que está lá em Macaubal, a Sofia. Sofia, um beijão do vô. Rubinho, com você. Ô Ney, primeiramente é um privilégio ter participado desse programa. A hora que você me ligou, a hora que eu vi, no caso, já tinha 2, 3 ligações suas, eu imaginei que era. E realmente eu não tomei banho, você viu as fotos que eu mandei para você hoje vacinando bezerra, todo do mesmo jeito, mesmo traje, só organizamos o celular aqui no trabalho, mas deu certo. Agradecer a presença dos amigos verdadeiros, Romildo, Marcelo e André. Já tive a oportunidade de trabalhar com os 3 excelentes profissionais e, além de tudo, grandes amigos. Mandar um abraço para todos os internautas, mandar um abraço para todos os amigos, para minha família,
para minha filha, para minha noiva e para o meu patrocinador Pedro da Haddad, que, como diz, está com o Rubinho já há 7 anos por o Brasil afora. E dizer que nós estamos à disposição sempre que precisar da gente. De banho e tomate, se Deus quiser, na próxima vez. Rubinho, obrigado. O Rubinho, para quem não sabe, de vez em quando ele manda umas mensagens para a gente na hora certa. Ele tem umas mensagens muito bonitas e chega no momento correto para que cada um possa ler. Obrigado, Rubinho, por tudo que você fez, tá? E pelas mensagens que você manda. Muito obrigado. Que é isso, né? Eu que agradeço. E, na verdade, eu sou apenas um mensageiro da Deus. Essas mensagens que chegam na hora certa, pode ter certeza que tem a mão inteira do homem lá, direcionando no meu dedo para quem eu envio essas mensagens. Gente, muito agradecido então. Amanhã às 19 horas estaremos aqui. Amanhã eu acho que eu não participo. Amanhã só o Isnar que está participando. Mas parece que ele vai falar só da minha terra. Amanhã ele vai trazer todos os profissionais de Paulo de Faria. Eu sou nascido em Paulo de Faria. E vai trazer todos os campeões de Paulo de Faria, campeões de touros, começar pelo Tião Procópio, enfim, a turma toda de lá. Amanhã promete, hein? É um grande rodeio, um grande programa sobre rodeio em touro. Um abraço a todos e até amanhã. Hoje nós somos a instituição mais completa em câncer na América Latina. Ela nunca almejou lucro. O segredo é a nossa fórmula de tratar todas as pessoas, absolutamente todas, só por amor. Atender as pessoas pelo que elas são como ser humano é um privilégio. Não existe um dia que a gente não chegue em casa com a consciência limpa e tranquila de que a gente está fazendo o necessário para quem realmente precisa. Rodeio, uma paixão do interior, um segmento que gera alegria, cultura sertaneja e mais de 400 mil empregos no país. Rodeio, profissionais de diferentes áreas dependem do segmento para viver. Seguranças, profissionais da limpeza, produção artística, carregadores, som, iluminação, restaurantes, setor hoteleiro, profissionais da arena e atletas do rodeio. E quando a gente fala do maior rodeio da América Latina, a contratação dispara. São 10 mil empregos, diretos e indiretos. Um time grande para cuidar de cada detalhe. São mais de 1.100 eventos por ano em todas as regiões do Brasil. Centenas de milhares de famílias dependem dos rodeios. Rodeio é esporte, cultura familiar e tradição. Um segmento que trabalha e produz para o Brasil. Essa é uma mensagem da Confederação Nacional do Rodeio.